Venha para cá, meu amigo preletor internacional, esse grande homem de Deus. Eu ouvi dizer que ele já foi muito cabeludo no passado. Não era, senhor? Muito passado. Quando nasceu? Vamos lá? Está feliz? Estenda sua mão para cá, em nome de Jesus. Estenda a mão, estenda a mão, estenda a mão para cá. Pai, no nome de Jesus, aqui está o teu filho, Silvio. Ele veio como um porta-voz, como um mensageiro, Senhor. É o Senhor quem tem o colocado aqui. Essa plataforma, se o Senhor não vier, se o Senhor não revelar uma palavra no coração dos teus filhos, não serve para nada, Deus. Nós não queremos que seja somente palavras lançadas ao vento, mas que seja a tua palavra, que é viva e eficaz. Que encontre hoje aqui, Jesus, corações disponíveis como terra sedenta, para que essa palavra possa encontrar um lugar onde irá frutificar para a glória do teu nome. Usa o teu filho, no nome de Jesus. Que teu Espírito traga a revelação que precisamos, através do teu filho, em nome de Jesus nós oramos, no nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. E aí, povo de Deus? Mãozinho tudo enrolado aqui, ó, segurando a Bíblia, meio esquisito. Vocês estão bem? Estão bem mesmo? Que bom. Então lá vamos nós, né, irmãos? Eu recebi algumas recomendações, nem foi do pastor, foi da minha querida esposa. E meu irmão pediu, pelo amor de Deus, cadê o irmão? Vinícius falou: irmão, tenta ficar mais no centro. Tenta ficar mais no centro, cara. Porque o seu irmão veio pregar, vai lá na outra ponta, vai lá na outra ponta. Ah, Senhor Jesus, dá um ciricutico aqui, eu quero ficar andando. Olha o irmão lá. Deixa comigo, irmão. Amém? Irmão, bem, fica em paz, ficaria aqui no centro. Amados, vamos abrir a palavra do Senhor então. Diretão, 2 Timóteo, capítulo 4. Hoje o Senhor quer falar algo ao seu coração. Eu imagino que, pelo que eu entendi, né, vai ser mais ou menos como uma continuação da outra, irmão. Acho que é parte 2, porque, ou 3, não sei. Meu Deus do céu. Mas o Senhor está falando muito sobre esses assuntos e nós precisamos, de fato, conhecê-los muito bem, amém? Bom, 2 Timóteo, capítulo 4. Meu Deus do céu. Versículos de 3 a 8. Vou ler aqui mesmo. Diz assim o texto: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amém? Amados, o contexto desse texto é incrível. O apóstolo Paulo mandando uma carta a Timóteo. Timóteo, né, havia assumido uma igreja jovem, e segunda carta a Timóteo é provavelmente a última carta que Paulo escreveu. Depois disso, Paulo estava condenado à morte, estava partindo, e ele escreveu essa carta dizendo: Timóteo, olha aqui, seja sóbrio, fique firme. E muitos outros assuntos ele colocou nessa carta. Mas uma coisa, querido, que me chama a atenção é essa última parte. Eu sempre falo disso, eu sempre penso nisso. Quando ele diz: combati o bom combate,
acabei a carreira e guardei a fé. Por que eu digo isso? Será que nós temos consciência? O pastor uma vez fez uma série de pregações aqui. Depois que eu fui ver, eu lembrei, aqui na introdução. Será que nós temos consciência que nós estamos em guerra? De verdade, irmãos. 24 horas por dia, 7 dias por semana, o tempo todo, a cada segundo do seu ser, você está em guerra. Guerra espiritual de verdade. Essa guerra espiritual, querido, ela tem um objetivo. Ela tem um porquê. Essa guerra espiritual, ela quer te derrubar e ela quer te fazer ficar fora do lugar para onde você foi criado. Essa guerra espiritual, ela quer te alienar, ela quer te confundir. Ela quer tirar você do trilho. O Senhor nos criou para a eternidade. Essa é a verdade. O Senhor nos criou para a eternidade. Desde o começo. Em algum momento da história nós caímos no pecado e nos condenamos à morte. Só que o Senhor, Ele nunca perdeu esse desejo da eternidade. Então Ele fez o que fez. Ele trouxe o Filho, Ele enviou o seu Filho veio à terra, morreu na cruz do Calvário, para que nós voltássemos a esse lugar de eternidade que fomos criados para ser, para estar. Agora, entre esse lugar, a plenitude desse lugar, vamos dizer assim, o Senhor já começou a obra, Ele já enviou seu Filho, Ele derramou seu sangue, fez o sacrifício no seu lugar, e hoje você tem conexão com Deus, você pode ter a esperança, e você está em Cristo, está nos lugares celestiais, o Senhor já fez essa obra, Ele enviou o Espírito Santo aqui, que te dá orientação, revelação, a presença de Deus, maravilhoso, Ele fez essa obra, mas agora, essa obra ainda não está totalmente completa, ainda falta a transformação do nosso corpo, ainda falta o estabelecimento do reino de Cristo na terra. Nós estamos caminhando para esse lugar, e nesta caminhada, irmãos, nesse lugar entre a obra de Deus já feita e a obra de Deus ainda que será feita, nós estamos vivendo esse momento de luta, e nesse momento o inimigo quer te derrubar, o mundo quer te derrubar, e aí nós pensamos, qual é o nosso desafio? Nosso desafio é sendo carnais, tendo pecado, um monte de erro, um monte de probleminha, porque nós temos probleminha, nós precisamos manter com firmeza este caminho até o fim. Esse texto é interessante demais, por quê? Porque parece o final da carreira de um homem que conseguiu. Ele diz: combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a minha fé. Isso é incrível, irmãos. O que ele disse aqui: o mundo, o engano, o pecado não tirou de mim a minha fé. Eu carreguei ela até o fim. Fui levando. O mundo vem com toda a tranqueirada, com tudo aquilo que vem contra nós. O engano, filosofias, vãs filosofias e fábulas e tudo isso é para tirar, arrancar de você a sua fé, arrancar de você aquilo que te faz conectado a Deus, o eterno, a verdade, o caminho, o destino. Então, querido, você tem que caminhar por esse mundo segurando com firmeza a sua fé, para que quando chegar naquele dia, você possa dizer como o apóstolo Paulo disse. Só que não adianta, irmãos, ao longo da vida, aí nessa caminhada, o Senhor, a gente passa por fases, a caminhada com Cristo é assim, ela é evolutiva. Ninguém vem para Cristo, aceitei Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, já sei de tudo e vou caminhar, agora será maravilhoso. Meu querido, é processo, revelação, de glória em glória, não é isso? De glória em glória, você vai aprendendo, o Senhor vai revelando, vai trazendo para você coisas novas,
você vai amadurecendo no Espírito e vai caminhando. É assim que funciona. Só que um desses momentos em que o Senhor, veio falar e tudo mais, esses momentos de busca ao Senhor, eu lembro que eu passei por 3 fases importantes, irmãos, 3 fases importantes, que eu lembro da virada de mentalidade, de conhecimento, de entendimento das coisas, e elas são realmente importantes, porque isso traz consciência. Cada nova revelação, uma nova consciência, e uma nova consciência, você ganha armas espirituais, para você continuar, tudo que o Senhor te dá, toda a palavra, a revelação, presença, tudo que Ele te dá, é para você permanecer no caminho, continuar caminhando, continuar caminhando, continuar caminhando. E nessa meu Senhor, algumas fases. A primeira fase, irmão, não sei porquê, não era assim tão direto, porque nunca é, mas eu acreditava que tudo que era referente a Deus era só a igreja evangélica, Então o reino de Deus é a igreja evangélica. Isso não era assim tão direto, mas inconscientemente era isso que eu acreditava. Por muito tempo, em algum momento, em uma ministração mesmo, alguém me ensinou que não se trata de uma religião. Alguém me ensinou que se trata de um reino. Aquele negócio de reino ficou na minha cabeça, queimando, fervendo, e todos ali que estavam ali, reino é diferente de religião, cara. Aí dentro dessa administração tinha, então você é cidadão de um reino, você tem direitos, você tem deveres, você tem um governo do céu sobre a terra, que está governando a sua vida. Aquilo, queridos, não foi só algo conhecimento, aquilo mudou, virou uma chave dentro de mim, que eu entendi sobre um governo, e mudou tudo, a forma de eu ler a palavra. Eu lia a Bíblia de outro jeito, eu orava de outro jeito, eu ouvia a palavra de outro jeito, aquilo mudou completamente o meu estado. Eu já entendi, é um governo, é um reino, a igreja faz parte do reino de Deus, glória. Só que daí, outro momento aconteceu, irmãos, dentro desse tempo, o que aconteceu? Também havia outras coisas, aí começaram a dizer, não, se você é cidadão do reino, você tem direitos, então, você tem que mudar a sua mentalidade. Aí eu falava, tá, vamos mudar a mentalidade, então vamos lá, vamos mudar a mentalidade. Eu sou do reino, então. Você é do reino? Você tem direito. Você tem direito. Eu falei, tá bom, tem direito. Então esse direito era para me trazer as coisas do reino do céu para a terra. Eu falei, não, tudo bem. Então eu já tinha mudado, aquilo foi bom para mim. Então eu falei, não, então eu vou ter que dar uma... Entendi, vou ter que mudar. Vou ter que mudar o pensamento. Só que daí eu olhava para a Bíblia, e eu olhava assim, os apóstolos sofrendo, ralando, e a vida dos discípulos lá, entregando tudo, e eu falo, não, você não pode sofrer, você tem que chamar. Irmãos, aquilo ali ficou confuso. O Senhor teve que me fazer passar por outra fase. Então primeiro, o Senhor desvinculou o reino da religião. Religião e reino não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas depois o Senhor desvinculou o reino do mundo. O meu reino não é deste mundo. Então eu passei a entender de uma outra forma as questões do reino, porque aqueles homens se entregaram, o que eles estavam buscando, e aqueles que o Senhor, Ele entrega caminhos diferentes, individual a cada um. E nessa meus irmãos, a gente vai crescendo, amadurecendo, evoluindo, entendendo. Às vezes prende uma coisa errada, uma coisa certa, e assim a gente permanece. Mas qual é o desafio? Ficar firme. Aí fala, Senhor, eu sou falho. E como é que então eu vou entender uma realidade eterna e se eu estou vivendo em um mundo aqui físico? Ok? Você tem que se desligar, você tem que, sei lá, entrar num lugar espiritual. Alguém aqui em cima fala, ou algum amigo seu fala, não, você tem que ser espiritual.
e você tem que acreditar, você tem que ter fé, isso é verdade? Claro. Só que daí os problemas vêm, irmão. O problema vem. E os problemas são bem aqui da terra. E a gente esquece, irmãos, que a gente vive aqui ainda e precisa entender que essas coisas acontecem e a gente está no meio de um processo. Não dá para desvincular a minha vida aqui da terra agora, com tudo que eu estou vivendo, com o reino. Então o que eu tenho que fazer? Como é que eu vou manter a minha fé? Como é que eu vou conseguir continuar a minha caminhada, se quando vem certos problemas, certas situações na minha vida, isso toma completamente a minha mente, coração, pensamento, eu fico completamente tomado sobre isso, e tem uns que são bem ruins, irmãos, que a gente não dorme, tira a paz mesmo, a gente não consegue resolver, e aquilo vai se arrastando, e alguém fala, não, você tem que crer em Deus, acreditar em Deus, aí você vai naquilo ali, mas não resolve, não resolve, e você fica aquela situação complicada, e tendo que manter, só que isso é como se fosse algo que te trava, e você fica em um conflito, é conflitante, o que eu faço então? Aí é interessante porque, sabe por quê, irmãos? Porque esses problemas assim, essas coisas acontecem, e quando acontece parece que é só isso que existe, e parece que esse momento não vai passar nunca, fica lá arrastando, cara, e não acaba aquela coisa, parece que a vida inteira eu estou vivendo esse negócio, não acaba nunca, tira meu sono, tira minha paz, tira tudo, e eu nesse meio, preciso buscar a Deus, preciso ser espiritual, cara, preciso lá ler a Bíblia. É fácil, irmãos, é a realidade, a gente vive isso. Então eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que buscar, eu tenho que ir na igreja, mas cara, eu estou sendo consumido pelas coisas que eu estou vivendo. Aí chega aqui alguém e fala, adore a Deus, levante seu braço e adore. Se nós não entendemos que isso é uma luta, e que nós precisamos continuar segurando a nossa fé, se nós entendemos, querido, que essas coisas acontecem, nós vamos ter que passar por isso, e permanecer firmes em Cristo, essas coisas nos derrubam, precisamos entender e resistir, apesar disso, eu vou continuar, está doendo aqui, está difícil, está ruim, está arrastando, mas meu braço estará levantado, e a minha voz estará glorificando a Deus, porque no final eu quero dizer o seguinte, eu combati um bom combate, encerrei a carreira, segurei, guardei, não deixei que nada levasse de mim a minha fé. Esse é um conflito, irmãos. Agora é muito interessante uma coisa, sabe por quê? A gente não percebe, mas esse momento sempre passa. Me diz aí, quantos desses momentos você viveu na sua vida? Parecia insuperável, parecia impossível, você ficou sem dormir, e aquilo ali atormentando a sua cabeça, e você só pensava naquilo, aquilo arrastava, e você preocupado e temente, e com medo e tudo. Sabe o que aconteceu, irmão? Quantas vezes você passou por isso? Passou, cara, passou, passa, sempre passa. Só que daí, como a nossa vida é uma loucura, outro aparece no lugar, claro, acaba um, entra o outro, e
ele começa o processo tudo novamente. E você tem que manter, cara, porque esse ciclo vai ficar até que Jesus volte ou até que você parte dessa vida. Existe um texto em Eclesiastes que diz, Eclesiastes 1, versículo 9, diz assim: o que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se fará, de modo que nada há novo debaixo do sol. Ciclos. Então vai acontecer de novo, e você vai viver precisando buscar. E mesmo diante de toda essa luta, essa batalha que você está vivendo, é preciso que você continue. Porque essa é a vitória. Esse é o único lugar que nós precisamos estar. O mundo, na verdade, que é interessante, né? Porque a gente leu ali no texto, o mundo ele constrói essas coisas, fábulas, vãs filosofias, fábulas, valores, definições, para nos manter em um loop temporal. Eu queria usar essa palavra, acho tão legal. Loop temporal. Que precisamos sair, romper. Então acontece. O mundo ele faz exatamente isso. Ele cria. O que foi? Ele cria isso, um movimento, um ciclo. Aí você fica andando em círculo e girando. Acaba um negócio, começa outro. 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 E você continua precisando manter-se firme, firme, sabendo que isso vai passar, sabendo que a sua vida não é apenas, querido, um apagar de fogo o tempo todo. O que é a vida? A vida é resolver problema. A vida é tentar não desfalecer. Precisamos entender o seguinte: a nossa caminhada está nos conduzindo a um lugar. O mundo está querendo que você ande em círculos, mas nós sabemos exatamente para onde estamos indo. Você crê? Você crê ou não crê? Você sabe para onde está indo, irmão? Sabe ou não sabe? Para onde você está indo, irmão? Hã? Alguém tem coragem de falar bem alto aí, pô? Ô, glória, viu? Estamos indo para o céu, Jerusalém, salvação, reino de Cristo, esse é o lugar. O mundo fica assim, vai, gira aí. E chega um momento, querido, que é preciso, você rompe esse ciclo do mundo, rompe. Você está ali, você rompe, você passa por esse círculo, assim ó, uou! E você mantém a sua convicção intacta. Você mantém a sua certeza. Você mantém a sua realidade. Você mantém o seu caminho. Você não para. Vamos falar, o mundo acha que está fazendo você andar em círculo, mas você não está nem preocupado mais. Você conhece o seu destino. Não tem dúvidas dele. Você sabe que isto que você está vivendo hoje vai passar. Isso é uma certeza. Mas o destino é certo. Se você permanecer no caminho. É muito interessante o texto de Lucas 18, versículo 8. Jesus estava falando aquela palavra do juiz iníquo. No texto final ele pergunta assim: quando vier o Filho do Homem, vocês vão lembrar, né? Quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? As cartas de Paulo, quando ele vai falar, ele diz assim: nos últimos dias, os últimos dias são terríveis. Sabe quais são os últimos dias? Eu acredito que são esses aqui. O que Paulo falava lá, nos últimos dias vai ser difícil, o pessoal vai estar difícil, cada um vai ser amante de si mesmo, entendeu? Eles vão começar a juntar filosofias para si mesmo, vão começar a dar entendimento para si mesmo. Sabe que tempos são esses? Esse aqui, irmão, esse aqui.
Nós estamos vivendo um dos momentos mais difíceis da história, da igreja, da fé, porque isso já era previsto, não é surpresa, o Senhor já falou. Quanto mais o tempo passaria, mais duro seria o coração do homem, mais difícil. Ele estaria tão seguro de si mesmo, da sua ciência, da sua tecnologia, do seu entendimento, do seu conhecimento. Se você visse, né, se a gente visse os tempos passados, como as pessoas morriam de medo dessas coisas, tanto que, né, já houve tempos aí que eles foram enrolados, pagavam indulgência, faziam aquele monte de coisa, por quê? Morriam de medo do inferno, morriam de medo de perder a bênção. Eu lembro, eu acho muito interessante aquela, como é que é o nome do cara? Pregação aquele pregador antigo, sei lá, esse é difícil, né, cara? Esse é difícil. Clédson, Jonathan Edwards. Glória a Deus por esse homem. Nós temos, meu pai, obrigado. Pastor, é assim, né? Entendi, agora eu entendi. Moleque, eita, glória a Deus. Aqui, ó, você também perto de mim aqui, ó, irmão, faz favor. Que eu preciso de você na minha direção aqui, pô. Eu tenho que olhar assim, ó. Glória a Deus. É assim que eu gosto, irmão, meu Deus. É assim que você usa, pastor? Eu posso usar também o brinco? Eu posso usar o... Glória. Só quando eu pregar. Jonathan Edwards, pecadores na mão de um Deus furioso. Muito interessante, sabe por quê? Porque o relato disso, irmãos, é assim. O homem estava pregando. A mensagem era assim, mais ou menos. Eu não sei se eu vou lembrar completamente, né? Imagina aqui que embaixo do seu pé é o abismo. É o abismo. E direto para o inferno. Imagina esse chão abrindo direto para o inferno. A única coisa que te impede de cair nesse abismo é um fiozinho de teia de aranha que o Senhor está segurando e ainda está pegando fogo. Que mensaginha tranquila e leve, hein? Então, imagina, aqui embaixo do seu pé tem um chão, vai abrir, todo mundo vai cair direto no abismo. A única coisa que vai impedir você de cair é um fiozinho de aranha que está pendurado, segurando e está pegando fogo. Esse fiozinho é a graça de Deus. O relato diz que as pessoas seguravam nas pilastras, de medo de cair no abismo. Choravam desesperadamente, seguravam no banco, seguravam onde podia, irmão, de medo de cair no abismo. E o Jonathan Edwards, né, segundo o relato, ele não é aquele cara assim, não, irmão, ele pegava o negócio e ficava assim, ó, e lia, do mesmo jeitinho, a mesma palavra, a mesma entonação. Então assim, aqui nesse chão tem um abismo, você vai abrir, vai cair, você está pendurado num fiozinho. E o povo já começava a chorar desesperado. Ou seja, naquele tempo parecia que o povo tinha um temor maior. Hoje em dia o povo está tão seguro de si mesmo que fala, isso aí é superstição. Eu já sei que isso aí não é verdade. Cada vez mais o homem está tão seguro de si mesmo, tão seguro da sua própria ciência, tão seguro daquilo que ele acredita, que ele está ficando frio, longe de Deus e da verdade. O único caminho, queridos, que leva à condenação é você ignorar, não estar na direção de Cristo. É o único jeito de você não ir para o inferno, não estar com Cristo. Ele é o único caminho. Se você está com Cristo, seu destino é certo. Se você o reconhece como seu Senhor e Salvador, seu destino é certo. Se você crê que Ele veio em carne, morreu na cruz do Calvário, derramou seu sangue por você e hoje você é perdoado dos pecados, e por causa desse sacrifício você tem ligação com Deus, então você é salvo. O único jeito de você não ser salvo é rejeitar a mensagem de Cristo, é a obra de Cristo.
E assim nós vamos. Hoje em dia nós estamos nesse momento. São tempos difíceis, que nós precisamos entender que o mundo está mais estruturado, ele consegue enganar melhor, ele consegue enrolar melhor, ele consegue fazer com que, tomar os seus pensamentos, o seu tempo, a sua paz, ele toma tudo, querido, tudo. Se você não vigiar, ele toma tudo. E aí você vai entregando, irmãos. Nós não podemos. Precisamos lutar para nos preservar do verdadeiro propósito de existir. O mundo ele fala para você que existir é isso. Você precisa, é igual o pastor pregou aqui, né? Hedonismo, né? Você lembra do hedonismo? Hedonismo. O mundo prega que você tem que buscar os seus próprios prazeres. O mundo prega que você tem que correr atrás de resolver problemas. Então o mundo vai lá, ele te dá um valor. É mais ou menos assim que funciona. Ele te dá uns valores. Valores que você acredita ser bom ou ruim. E ele faz, agora você tem que buscar isso que eu disse para você que vale bastante. Tá bom? Então vai lá atrás disso aí agora. Eu disse para você, vale bastante. Entendeu? Entendeu? Então corra atrás disso aí. Isso aí tem valor. O seu prazer tem valor. A sua riqueza, mesmo que seja de forma desonesta, não importa. Importa você ser vencedor. Se tiver que passar por cima dos outros, irmão, manda ver. O mundo ensina, irmão. Tem valores. E você está exposto. Então o mundo fala para você certos valores, e depois fala para você, agora vai lá, busca isso aqui, porque isso aqui vale. E aí você vai, busca isso aqui, busca aquilo ali, o desejo da carne, o mundo e tudo aquilo que ele está oferecendo, e você fica andando nesse ciclo, e o mundo te dá o valor, manda você buscar esse valor, e esses valores também que são os geradores dos problemas, que nós estávamos conversando aqui agora há pouco. Nenhum desses problemas que tomam sua mente, sua paz e o seu sossego, vem do céu, meu amigo, vem do mundo, vem das coisas que já são erradas. Porque nada que venha do céu não te deixa com paz, com alegria, com felicidade, com vida. Então o mundo te faz você mudar os seus valores, você muda. E aí você corre atrás do que o mundo diz que você tem que buscar, você busca. E essa mesma coisa que você busca te enche de problema. Aí depressão, ansiedade, aí vem aquele desonestidade, aí vem polícia, vem o problema, o cara vem bater na sua porta. E aí você fica sem dormir, você tira a paz. É assim que funciona o ciclo do mundo, cara. É sempre assim. Aí o Senhor, cara, existe um lugar que a gente tem que estar e tem que lutar para estar nesse lugar. Eu vou ler para vocês Romanos. Eu amo esse texto também. Eu não sei se, provavelmente toda pregação eu devo ler esse texto, né? Pode, pastor? Olha lá, o pastor deixa. Romanos 11, 33 a 36 diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto de sabedoria como no conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Pega aí, irmão. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. O Senhor, Ele criou as coisas com um propósito. Todos os propósitos estão em Deus. Você quer ser pleno, verdadeiramente, completo? Busca o seu propósito em Deus. Aqui o Paulo fala assim, né? Ele está exaltando a sabedoria de Deus. E ele diz: insondáveis são seus caminhos, sua vontade. E depois ele fala: todas as coisas foram feitas por ele e para ele. E nós, na nossa carnalidade, no nosso engano, acreditamos que podemos encontrar um caminho melhor. Talvez acreditamos que o nosso entendimento sobre o que nos faz feliz seja superior ao entendimento de Deus,
daquilo que nós precisamos, cara. Não, Deus está errado, Deus não sabe de nada. Eu que sei. Como a gente é ignorante, meu Deus do céu. Chega a dar raiva de mim mesmo às vezes, o que é isso? Não acreditamos, irmãos. Aí nós vamos atrás daquilo que nós acreditamos que vai nos fazer feliz. Não, eu preciso disso, só que muitas vezes, irmãos, se isso não tem a ver com Deus, se não tem a ver com propósito, isso tem a ver com o homem caído. E vai te levar a um engano. Vai te levar a um engano, vai te levar a lugares longe da presença. Todas as coisas têm propósito em Deus. Se você quer encontrar plenitude, meu amigo, sabe o que é plenitude? Quando fala plenitude, o que é plenitude? Vai pensando aí quando eu vou bebendo minha aguinha. Plenitude. Plenitude é o máximo de tudo. Plenitude é o máximo de alegria, o máximo de paz, o máximo de prosperidade, o máximo de consciência, o máximo de revelação. Coisas que você só encontra em Deus. Sabe por quê, irmão? Entenda isso. Deus criou tudo com um propósito, e Ele fez as coisas serem perfeitas para este propósito. Se você estiver fora desse lugar, então você não está no lugar aonde o Senhor fez ali, criou. Assim, uma vez eu ouvi, eu achei muito legal. Deus, antes de criar você, Ele criou um propósito para você. Interessante isso, vamos, legal. Criou um propósito para você. Então Ele criou um lugar, um propósito perfeito e completo, inteiro, como Deus faz sempre, completo, inteiro, pleno. Aí Ele falou: não, agora eu preciso alguém para preencher esse cargo aqui, ó. Então Ele fez você. Não, eu preciso que tenha essa característica, eu preciso que seja assim, assim, assado, que e foi você para encaixar ali. E aí você quer encaixar em outro lugar, irmão, e aí não dá certo. E aí que não dá certo, irmão. Você foi feito para um lugar, mas você quer encaixar em outro lugar. Aí começa a dar probleminha, irmão. Fica no seu lugar, pô. Caramba, né? Fique quieto aí no seu lugar, irmão. Deixa o Senhor fazer você completo, cara. Completo, perfeito. Tudo que Ele faz é perfeito. Então todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele. Meu irmão, entenda uma coisa agora. Você que é crente, você que não é crente ainda, não sei. Você não vai encontrar plenitude fora de Deus. Não importa quanto dinheiro você tenha, não importa quem você seja nesse mundo caído e perdido, você não vai ter paz plena, alegria plena, você não vai ter, se não estiver em Deus, porque aqui é o propósito dEle. Você foi criado para Ele, e não para você mesmo, bonitão. O problema é o seguinte, e quando nós queremos ser para nós mesmos, ainda não é nem para o Espírito, algo completo, maravilhoso, não. Nós queremos satisfazer o bendito desejo do homem caído, a natureza caída. Porque se você estiver no Espírito, você vai querer estar nesse lugar. Você é conduzido pelo Espírito para esse lugar perfeito para o qual você foi criado, irmão. Quer ser pleno, irmão? Chega de ansiedade, chega de depressão, chega de medo, chega de ficar batendo a cabeça em lugar errado. Chega, né, irmão? Chega. Vamos parar com isso. É só você inclinar a sua vida direto na vontade dEle, porque no propósito dEle tudo é perfeito.
mesmo no mundo. Ah, entendi, irmão. Agora entendi. Se eu estiver no lugar que Deus me colocou, eu não vou mais ter problema. Eu não vou mais viver dificuldade na vida. Ah, sim, vou ser rico pra caramba. Vai vir tudo cair do céu para cima da minha cabeça. Aí eu sempre uso os exemplos. Eu amo essas coisas, rapaz. Os apóstolos eram demais, irmãos. Os apóstolos, será que estavam no propósito dele? Imagina Paulo. Paulo foi chamado para pregar para os gentios. Graças a Deus, porque os gentios somos nós, amém, querido? Paulo foi chamado por Deus para pregar para os gentios. E o que ele fez durante toda a sua vida? Pregou para os gentios. Correu para tudo quanto é lado do mundo no seu tempo conhecido. Foi para lá, foi para cá, viajou. A vida dele era uma maravilha, não era? Tranquilo. Pedrejado, naufragado, tentaram matar ele tantas vezes que eu não sei quanto, irmão. Açoitado, o bichinho sofreu para caramba. Ele falou: carrego comigo as marcas de Cristo. Ele estava falando do Timóteo, aqui nesse texto, combati o meu combate, já condenado pelo Nero, para ser morto. Tá bom? Está pensando que é fácil? Paulo estava no propósito, tinha um monte de problema. Mas vai ver, se esses problemas tiravam a paz do menino, cara. Tiravam a fé do menino, ou a convicção. Nossa, Pai do céu, o menino era doido demais. Parece que quanto mais o mundo batia nele, pior ele ficava mais louco ainda, ficava mais doido ainda, cara. Ele ia mais longe, ele ia atrás de mais gente. Aí, o judeu, o problema, sempre o judeu era o problema. Ele ia no lugar, ia primeiro falar com o judeu. Parece que ele ia atrás de problema. Ele tinha um propósito e cumpria, cara. Ele ia atrás. Os problemas vieram. Só que quando você está neste lugar, até as dificuldades têm propósito. Até as suas lutas têm propósito. Nada do que acontece na vida de alguém que está no caminho do Senhor é à toa, queridos. E se você está no caminho do Senhor, haverá provisão. O Senhor vai derramar sobre você. Então assim, sabe aquele medo de não conseguir resolver? Não vai ter mais, queridos, não vai ter, queridos. Você vai estar ali no meio do centro do furacão, nervoso, rodeando a sua vida, e você vai estar lá, queridão, pleno, em paz e sossegado. Porque você sabe que isso está no controle de alguém que não é você, bonitão. Está no controle do Todo-Poderoso, cara. Então você está ali só esperando. É como diz: 1000 cairão do meu lado, 10.000 de direito, mas eu sei que eu não vou ser atingido. Você entende a diferença de estar em uma situação ruim, onde você é o cara que tem que sair e tem que resolver, ou estar numa situação ruim em que o Deus te colocou? Porque Ele coloca, viu, irmãos? Pensa que não? Coloca. Ele coloca. Nós somos ruins, tem que ser tratado, tem que ser moído, tem que ser... Aí Ele vem com alguma coisa maravilhosa, né? Vale a pena. Vale a pena ou não vale, João? O João lá, né? Fala, quantas vezes você foi pisado, moído, amordaçado? Nossa, Pai do céu, mas está aí, olha aí, como de Deus. É assim, irmãos. E é assim que o Senhor vai fazendo conosco. Tudo tem propósito. Se você está dentro do propósito de Deus, tudo tem um porquê, tudo tem um objetivo. Então você não está sozinho, sabe? Você não está ali tentando resolver, fazer. Meu Deus, não. Você sabe. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Vale a pena essa luta. Sabe, vale a pena, irmãos. Você fazer um esforço. Você se entregar. Sabe, você lançar tudo aos pés dele. O bicho está pegando na sua vida. As coisas estão acontecendo, mas você, meu irmão,
continua pleno, continua adorando, continua caminhando, buscando de todo o seu coração, cara. Você declarou o mundo, Satanás, a vida, não vão arrancar de mim a minha fé. Sempre foi essa luta, irmãos. Agora é a sua vez, porque você está vivo e é crente. Parabéns. Eu vou ler um texto aqui, em Efésios. Nossa, um textão. Fiquem em paz, irmãos, escutem. Efésios 1, a partir do versículo 3, assim: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos da adoção por Jesus Cristo, para que em si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua glória, de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado, e em quem temos a redenção, pelo seu sangue e remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, para a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. Gente, isso aqui é outro texto que eu costumo ler muitas vezes. Aqui está dizendo que fomos predestinados a estar neste lugar com Deus, que Ele nos levou, nos conduziu, nos resgatou, e nos levou de volta a essa glória, nos deu uma herança, um destino eterno. Ele fez tudo isso, irmãos. Mas é muito interessante que no final ainda, para você saber, queridão, para você saber, isso aqui é tudo força. Você tem que entender, querido, que a caminhada é essa aí. Você está partindo para um lugar, está indo para um lugar eterno, um lugar que o Senhor já conquistou, já fez tudo por você. Só que Ele não só resgatou, não só trouxe, Ele não só entregou o Filho. O texto diz que Ele selou com o Espírito, meu Deus do céu. E este mesmo Espírito é o penhor. Sabe por que Deus faz essas coisas? Sabe por que Deus disse essas coisas, irmãos? É para você continuar, não parar de jeito nenhum. Sabe o que é penhor? Você sabe o que é penhor? Vai pensando aí como todo mundo magoa. É muito interessante, né? Que penhor é uma coisa que você deixa para dizer que você vai pagar alguma coisa, não é? Você vai trazer o dinheiro depois, então você deixa um penhor lá. Eu vou deixar aqui para dizer, eu vou pagar, viu? Agora me diga uma coisa, irmão, o Senhor te deve alguma coisa? Ele falou assim: olha, eu fiz você herdar o céu, eu fiz você herdar a vida, eu fiz você herdar a própria presença de Deus, e para garantir que isso será completo,
para você entender que é verdade, eu vou te deixar ainda uma parte do céu. Uma parte dentro de você. Irmão, pelo amor de Deus, cara. Eu vou deixar uma parte do céu dentro de você. Vou deixar uma parte de mim, eu mesmo, dentro de você. Aí quando você perceber essa presença, quando você receber uma revelação, quando você entender alguma coisa do Espírito, você vai saber que eu vou cumprir minha promessa. Meu Deus do céu. Isso eu não sei. É incrível demais. Então já tem, o céu já se manifesta em nós hoje como penhor. Porque o Senhor disse: eu vou completar a minha obra. É incrível demais. Nós merecemos isso não. Ixi. Efésios nos diz exatamente onde estamos, apesar do que o mundo diz. E esse texto mostra a verdade. O mundo te engana, o texto diz: você está nos lugares mais altos. Você acredita em quem quiser, irmãos. Podemos viver nossa progressão de felicidade segundo as nossas definições como valores mundanos, ou podemos viver essa é a realidade do Senhor. É tudo uma escolha, irmãos. É tudo uma escolha. Agora entenda uma coisa: nós somos cristãos, estamos em luta. Todos os dias nós temos que enfrentar. Nós somos cristãos, temos um monte de problemas difíceis de resolver. Não podemos simplesmente negar. Não podemos negar que coisas ficam atormentando nossa cabeça, espremendo nosso cérebrinho, e aquilo nos causa certas dificuldades e momentos difíceis, sentimentos difíceis. Às vezes o problema é financeiro, relacionamento, não sei, querido, todo tipo de problema que esse mundo pode trazer, meu Deus, é um monte. Situações da vida, coisas que nós esperamos, e essas coisas, elas são assim. Saiba que isso vai ser assim sempre, irmãos. Vai começar uma coisa, terminar uma coisa, começar outra, terminar uma coisa, começar outra. Sua vida vai ser um ciclo disso aí, até que o Senhor venha. O desafio é esse. O desafio é esse. Você ficar. Você ficar. Você desfrutar do penhor do céu que já está em você. Você procurar desenvolver a sua fé e evoluir. Você procurar estreitar o seu relacionamento com Cristo. É interessante demais, porque isso é uma questão de evolução. Colocando ainda a vida dos apóstolos como exemplo. Eu tento imaginar, né, irmãos? A gente fica falando: é tão difícil. Tem dia que eu não consigo orar. Tem dia que eu não quero ir na igreja porque estou aflito. Estou com problema. Eu não julgo nada disso, irmão. Cada um tem a sua vida e cada um passa, cada um sabe o que está vivendo. Só que aí a gente olha para a história e vê dois caras malucos, uma prisão, depois de ser açoitado demais, as costas lá na carne viva, gritando de dor. Os caras presos porque fizeram a obra de Deus. Foram na prisão pior que tem, aquela lá embaixo, num buraco onde, meu Deus do céu, a pior, onde passa esgoto, não sei. Imagina um lugar bem ruim mesmo. Põe os caras lá, todo açoitado, pelado, com frio. Estava numa situação boa? Nem um pouco. E os caras estavam lá esperneando, cara, cantando. Que os presos ouviram a cantoria dos caras, se converteram. Meu Deus, gente. O que é isso? Por que alguns conseguem, numa situação dessa, ir lá cantar, adorar o Senhor, e outros ficam ali lamentando? É uma questão, meu amigo, de escolha, revelação. É uma questão daquilo que você tem no seu coração como prioridade.
Aqueles homens, o texto fala que eles estavam felizes, porque foram dignos de levar a chicotada na lomba por Cristo. Olha que beleza! É incrível, eu acho isso incrível, cara, incrível, o nível dessa revelação, e é isso que nós precisamos buscar, irmãos, o nível de revelação, sabe, vai chegar um ponto que você vai entrar nesse lugar, e nada mais vai te afetar, cara, sabe o que é isso? Você vai estar num nível de fé tão alto, que as coisas vão continuar acontecendo, lógico, mas você sabe que está sob o controle de Deus, que tem propósito isso. Você sabe que Deus não vai te deixar perecer. Você sabe que Deus vai cumprir o propósito naquilo que Ele tem para aquela coisa, e isso vai passar, e você vai continuar a sua caminhada. Você não vai estar mais sozinho, irmão. Você não vai estar mais tentando fazer com a sua própria força. Entenda isso, irmãos. Fica firme. É isso aí. Eu gostaria que você hoje não se esquecesse desse texto bem conhecido. Texto bem conhecido do apóstolo Paulo aqui. Quando você estiver vivendo aí as suas dúvidas, as tribulações, toda essa questão, quando o mundo vier com todas essas ideias ruins que te fazem andar em ciclos e tudo mais, sabe, quando o mundo tentar derrubar mesmo, irmãos, porque a gente sabe que tenta mesmo o tempo todo. Pensa nesse texto de Paulo aqui: combati um bom combate, encerrei a carreira. Guarde a sua fé, irmãos. Guarde a sua fé contra as fábulas do mundo. Guarde a sua fé contra tudo aquilo que o mundo vem contra você, toda mentira, todo engano, toda ansiedade. Guarde a sua fé, resiste, porque o Senhor, Ele destinou algo para você muito grandioso, cara. Já está garantido, já está posto, já está disponível. Ele deixou para você um sinal, um penhor. Então, quando as coisas vierem, irmão, fecha a sua cara, faz cara de brabo, e faz o que tem que fazer, cara. Pega a sua Bíblia e lê. Vai no seu quarto e ora. Mas está doendo. Vai com dor mesmo, porque esse é o nosso chamado, irmãos, de permanecer firme, não permitir que as coisas nos abalem, não permitir que o mundo nos abale a nossa fé. É só isso que vai nos garantir, vai continuar a fazer com que a gente continue caminhando. Fecha a sua cara e vai, cara, sem medo. Meu querido, pode se colocar em pé. Eu acho que consegui ficar aqui mais ou menos no centro. Consegui, irmãos. Consegui ficar mais ou menos no centro aqui, né? O Senhor está te chamando hoje, irmãos. Não sei se você entendeu, mas o Senhor está te chamando aqui para ficar no lugar. Fique firme. Se o mundo tem fábulas, você está entre o mundo, sabe? Você está entre o mundo e a verdade. É você. Se o mundo tem fábulas, que seja a luz. Você é a verdade. Você leva a verdade. Se o mundo tem engano, você está com a verdade no seu coração. Leva essa verdade. Se o mundo
vem contra você com aquele monte de tranqueira, irmãos, fecha a sua cara e continue a caminhada, não pare de jeito nenhum, continue firme, continue adorando, com a mesma intensidade que você conseguir. Sempre precisamos acreditar que esse tempo está acabando, cara, logo, logo, e essa é uma fé que todos nós temos que ter. Você tem? Logo, logo o Senhor vem. Logo, logo Ele vem, a sua luta vai acabar de vez. Logo, logo Ele vai vir nessas nuvens aí, querido, e você vai ver uma trombeta. Meu Deus, como eu sonho com esse dia. O reino de Deus vai vir nessa terra e tudo isso vai acabar de uma hora para outra. Nós precisamos ter essa esperança, esperar por isso, queridos. Tudo isso aqui vai passar e você está a caminho deste lugar. Não pare, irmãos.